Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, @Cartola Live, é lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados postados pra vocês, e também dá uma olhadinha no nosso vídeo de dicas da rodada de número 13, o vídeo que vocês mais pedem, lembrando que nós temos também a análise da rodada, então também dá uma olhadinha e confira aí. Beleza, então galera, vamos começar a montar a rodada de número 13, o time oficial barra base. Lembrando que na rodada de número 13 nós não vamos ter o jogo entre Atlético Paranaense e São Paulo, que nem tem data ainda definida. Vamos começar então a montar as escalações para essa rodada. Em relação à escalação, vamos ver o esquema tático que a gente tem para essa rodada. Nós temos bastante laterais para essa rodada, então 4-4-2 ou 4-3-3 podem ser interessantes. Temos também a chance de conseguir SG com o Santos e também o Grêmio. Então se vocês quiserem ir até mesmo 5-3-2, também é uma boa opção. Como temos bastante atacantes, nós vamos continuar ainda com 4-3-3, é a melhor formação para essa rodada. Em relação aos goleiros, vamos começar a dar dicas agora pra você. Em relação ao goleiro, a primeira opção que eu vou citar pra vocês aqui é um cara que tá pontuando muito na Cartola e que vai jogar em casa. Douglas Fredes do Bahia. O cara realmente tá pontuando muito. Se você for ver a média do cara, é basicamente 8,33, é uma média muito boa. Sempre faz pelo menos uma defesa difícil nos jogos. Faz muito tempo que o Douglas não negativa. E a gente vai colocar aqui como dica Douglas Fredes, uma ótima opção. Pega um Flamengo que também não está tão bem assim agora, porque está muito cansado. O Flamengo vem de muitos jogos seguidos, vem muito bem também o Flamengo, é claro, então a chance de eles chutarem muito pro gol pode ser interessante. O Bahia faz tempo que não vence, então assim, acho que esse jogo pro Bahia vai ser muito importante, ainda mais que joga em casa. E lembrando que o Flamengo está muito cansado, mas também tem a estreia de Felipe Luiz, pode ser interessante também o lado do Flamengo também colocar alguns jogadores. Mas o Douglas Fredes também é uma ótima opção, grande chance de conseguir bastante defesa para essa rodada. Outra opção que eu vou citar aqui para vocês é o goleiro Everson do time do Santos. Grande chance de conseguir também um SG. Tomou um golzinho contra o Avaí, não foi muito bem, mas também não negativou, fez uma defesa difícil pelo menos e conseguiu sair com um ponto. Contra o Goiás, a tendência é que saia com SG e eu consiga fazer pelo menos uma defesa difícil. Lembrando que o Santos está embalado, é o novo líder do campeonato e vem de 5 vitórias seguidas. Então o Everson também tende a pontuar quando que o time vai muito bem. Outra opção para essa rodada aqui, acredito também no goleiro Paulo Victor para conseguir o SG para essa rodada também, ótimas opções, tá? Uma opção que pode ser bem interessante, pode pontuar muito bem para essa rodada. E também, é claro, o goleiro Cássio, o goleiro Everton, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras podem ser interessantes, mas nós não vamos apostar em clássico, vamos apostar um pouquinho mais tranquilo e a gente vai com outro cara que é o Gatito Fernandes. Nós vamos com o Gatito porque o Gatito está muito, mas muito desvalorizado. Perdeu quase 2,30 cartoletas, então assim, é muita cartoleta que ele perdeu. E sem falar que o Gatito tem grande chance de pontuar muito bem, já que pega um Avaí que joga em casa, ou seja, vai pra cima. Então a tendência é que o Gatito consiga defesas difíceis. Esse goleiro aqui para essa rodada é um goleiro um pouquinho mais arriscado para colocar, mas nós do Cartola Live vamos tentar arriscar um pouquinho e também conseguir talvez um pouquinho de cartoleta, já que o Gatito vinha de 8,64 e agora custa apenas 6,35. Então Gatito vai ser a nossa primeira opção por questões de tentar valorizar para a rodada. Gatito. Em relação aos laterais para essa rodada aqui, nós vamos colocar opções como Marcos Rocha, Jorge, Diogo Barbosa, todas essas são boas opções, mas nós vamos com o Jorge tem uma média muito incrível. Se você for ver o gráfico do Jorge, o Jorge tem pontuações muito boas no Cartola, então o Jorge tem que estar no seu time com certeza. Pega um Goiás que não vem bem jogando fora de casa, então o Jorge pode ser muito interessante. Outra opção para essa rodada, nós vamos com o lateral Fagner do time do Corinthians, lembrando que tanto o Diogo Barbosa quanto o Marcos Rocha são jogadores que podem pontuar muito bem em relação aos laterais, porém, para essa rodada, como que vai jogar em casa, nós vamos com o Fagner, que também pontua muito bem, já chegou a dar 2 assistências, tem uma média muito boa também, então por jogar em casa a gente acredita que o Fagner pode pontuar um pouquinho melhor. Outra opção para essa rodada pode ser também o Samuel Xavier, boa opção também. Corre por fora também aí, jogadores como o caso do Carlinhos, o Leonardo do time do Grêmio também pode pontuar muito bem, Bruno Cortes também pode ser uma boa opção, mas acreditamos muito que para essa rodada, Jorge tem que estar no seu time, junto com Samuel Xavier, Fagner ou até mesmo Diogo Barbosa ou Marcos Rocha. Em relação aos nossos outros jogadores na defesa, vamos colocar então em relação aos zagueiros. Para zagueiros, para essa rodada, Dedé é uma boa opção também, mas acreditamos muito mais em Kahneman e Jeromel.
essa dupla de zaga pra mim não pode faltar no seu time, são as melhores opções pra rodada, porque pega uma Chapecoense que não vem muito bem no campeonato e ambos os dois jogadores pontuam muito, e a gente sabe que o Grêmio também tem uma zaga sólida quando joga na arena do Grêmio. Outras opções, Gustavo Gomes também pode ser interessante, é uma boa opção pra rodada. Outras opções também, que acredita pelo lado do Corinthians, Gil também pode ser uma opção interessante. Acreditamos também muito no Lucas Veríssimo, é um cara que já chegou a fazer 10.7 com boas pontuações, então é um cara que pode pontuar muito bem no time do Santos, é um ótimo jogador e pode ser uma boa opção. O próprio Leandro Castan vem de menos 1,9, pode valorizar, pode ser uma opção muito interessante. Gustavo Henrique, até mesmo Aguilar também fecham nossas opções como zagueiros para essa rodada. Em relação ao meio campo para essa rodada, acreditamos muito no Carlos Sanches, ótima opção, não tem como não falar do Sanches. Sanches tem basicamente 4 gols e 1 assistência em 11 jogos, é uma opção muito boa. O time do Santos com o Sanches é sempre um outro time, então vale muito a pena. Quem acredita pelo lado do Flamengo, Cuéllar, Willian Arão, Everton Ribeiro, as 3 opções podem ser muito boas. Não coloque os 3, claro, mas pelo menos um deles pode ser interessante. A gente vai acabar colocando o Casares pelo lado do time do Atlético, porque o time do Cruzeiro vai com o time provavelmente titular, porque não quer perder esse jogo. Mas lembrando que o Cruzeiro tem Copa do Brasil próxima semana, então basicamente vai estar bem desgastado aí e vai desgastar aí também contra o time do Inter. Então fica esperto, porque próximo jogo aí na próxima semana Cruzeiro pega o Inter na Copa do Brasil. Então fica esperto, porque provavelmente o Casares pode ser uma boa opção, meter o gol mesmo, até mesmo contra o time do Cruzeiro, pode ser muito interessante. Correndo por fora aí temos Thiago Galhardo também, que sempre fez boas pontuações. Também temos o Pikachu, lembrando que o Pikachu vem de lateral ultimamente, então não vem pontuando tão bem, mas quando ele joga de meio campo já é um jogador totalmente complicado, porque ele pontua muito bem, então pode até mesmo valorizar. Mas lembrando que o Pikachu provavelmente vai ser lateral para essa rodada. Jean-Pierre também corre por fora e a gente vai acabar colocando ele, porque o Jean-Pierre está vindo muito bem no Cartola. Chegou a fazer boas pontuações já no Cartola. E lembrando que o Jean-Pierre fez gol até mesmo contra o Libertad na Copa Libertadores. Então o Jean-Pierre pode ser muito boa opção para essa rodada. Outra opção, corre por fora, Thiago Neves, Léo Senna para roubadas de bola, Jair também para roubadas de bola, mas a gente acredita também no Soteldo e até mesmo no Alisson como boas opções para fechar o time de vocês aí, também são ótimas opções. Nós vamos acabar indo com esses 3, Jean-Pierre, Sanches e também o nosso querido Casares. Aos nossos atacantes, Bruno Henrique sempre uma boa opção, Dudu também é uma opção muito interessante. Nós vamos colocar Eduardo Sacha. O Sacha foi muito bem contra o time do Avaí, fez 6.7 sem o gol. O Gabriel, por exemplo, o Gabigol, ele fez 5.2 com gol. Então assim, o Eduardo Sacha sem gol fez 6.7, então o Sacha pode ser uma opção até para capitão. É uma opção muito boa mesmo. Outra opção, Everton Cebolinha. Everton Cebolinha é um cara que não tem como não ir bem. Ultimamente não estava indo muito bem no Cartola, mas sempre estava jogando aí, entrava sempre no segundo tempo, nunca conseguia fazer um jogo titular e nunca conseguia jogar na arena do Grêmio como titular. Essa vez talvez Everton Cebolinha pode ser interessante e é por isso que a gente vai com ele. A gente sabe que o Cebolinha é um cara diferenciado. Outras opções, Johnny Gonzalez pela fase que está vivendo, vem fazendo gol até mesmo na Sul-Americana, ótima opção. Gilberto também pode ser uma opção muito interessante para o tricolor baiano, Gilberto pode ser legal. Marrone também corre por fora, fez gol, pode conseguir uma moralzinha aí, tentar fazer mais gols. Ricardo Oliveira, Giovanni Oxará, sempre é interessante. O Atlético em relação ao ataque sempre é muito bom, mas a gente vai acabar colocando aqui o nosso querido Pedro, que não foi muito bem na última rodada, fez apenas 0-2, desvalorizou e pode valorizar nessa rodada, já que o Inter tem a Copa do Brasil na próxima semana contra o time do Cruzeiro, então a gente sabe que o Pedro é uma opção muito válida, lembrando que o Fluminense precisa vencer, então acreditamos muito que o Pedro pode ser uma opção muito diferente e pode ser legal. Sei que muita gente vai com o Pedro, mas também é uma opção muito válida. Pelo lado do Fortaleza, o Wellington Paulista sempre corre por fora. Pelo lado do Cruzeiro, Pedro Rocha, que quase já fez gols também na Copa do Brasil, no jogo de volta lá contra o Atlético, fez gol no primeiro jogo, então Pedro Rocha também pode ser uma opção muito legal. Arthur também corre por fora, André Balada também pode correr por fora, lembrando que o André Balada meteu 2 gols na Libertadores, então é interessante falar. Kaique, toma cuidado porque tem a lei do ex também, sempre é interessante falar sobre as leis do ex. E basicamente para essa rodada não surgiram mais outras opções, são essas opções mesmo de atacante. Coloque jogadores um pouquinho mais caros também no ataque, que vale muito a pena.
Em relação aos nossos técnicos para essa rodada, não tem como não falar Jorge Sampaoli, um dos mitos. É uma opção, acho que é a opção mais interessante, porque se for ver a média do Sampaoli, ele só faz 5 pontos ou 6 pontos, ou até mesmo 7 pontos, então Sampaoli tem que estar no seu time. Como nós não temos cartoletes para comprar o Sampaoli, nós não vamos com ele, vamos colocar pelo menos a melhor opção que temos aqui, Renato Gaúcho, ótima opção também para essa rodada, que pega uma Chape que não está indo muito bem e joga em casa. Lembrando para essa rodada que também temos outras opções para colocar alguns técnicos, outras opções que também podem ser um pouquinho interessantes e que vale muito a pena. Vanderlei Luxemburgo é um dos mais baratos e também pode pontuar muito bem e valorizar. Então Luxemburgo para mim é a opção, para quem não tem cartoleta, a melhor opção. Tenta não colocar o Argel ou no máximo o Fernando Diniz, porque joga em casa contra um Inter que talvez não vá titular, porque tem aí Copa do Brasil próxima semana. Esse aqui ficou o nosso time do Cartola Live, o time base / oficial. Lembrando que nós não vamos ter live essa semana por motivos pessoais, mas a live volta na próxima semana no Insta, @cartolalive normalmente, tudo bem? O time custou 152,65, não é um time tão baratinho assim, é um time até que bem montado. A gente acredita o seguinte: para essa rodada, em relação a capitão, nós temos muitas boas opções. Tanto Jeromel, Kahneman, Jorge podem ser capitães, até como Sanches, Pierre, Caçares também podem ser ótimas opções. Everton, Cebolinha, Pedro, Eduardo Sacha também são ótimas opções. Nós vamos acabar colocando Everton Cebolinha. A gente acredita que o Everton Cebolinha não está indo muito bem no Cartola ultimamente, porque está jogando também até mesmo como reserva nos jogos do Campeonato Brasileiro, e agora tem a tendência de jogar em casa e até mesmo como titular, então a tendência é que o Everton Cebolinha faça aquelas boas pontuações que sempre fazia. Lembrando que o Jorge também é uma opção muito boa e o Eduardo Sacha também opção muito boa. Eu colocaria talvez o Eduardo Sacha ou Jorge no time oficial número 2 como capitão. Então fica esperto, porque siga a gente no @Cartola Live, porque provavelmente vai ter algum desses dois jogadores como capitão para a próxima rodada. Muito obrigado para todos que viram o vídeo até aqui. Abraços e rumo à mitagem na rodada de número 13. Tamo junto!